o toque e a cobra debaixo da cama. Para você entender melhor, eu estou falando sobre um transtorno obsessivo compulsivo, relatando mais uma história do que é ter toque na infância, para te explicar, para te ajudar. Caso você tenha toque ou você tenha algum filho que foi diagnosticado com toque. Eu estou num lugar bem no meio da natureza, na roça. Vou subir nesse trator para conversar contigo e te explicar o que eu passei e também falar um pouco sobre o que eu ainda passo, sobre o toque. Olá, eu sou Ana Luísa e o toque apareceu na minha vida, bateu a porta da minha vida quando eu tinha 11 anos de idade. A história que eu vou te contar é sobre um relato do que aconteceu comigo ainda no início. Eu sempre tive muito medo de cobra. É um medo comum aqui no nosso lugar, no Nordeste, no Pernambuco. Aqui tem muitas cobras e sempre tem várias histórias de pessoas que são picadas por cobra e não conseguem sobreviver. E esse era um medo comum, só que o transtorno trouxe esse medo como obsessões e compulsões na minha vida, mas em um cenário totalmente diferente desse cenário que eu estou te mostrando aqui, que é um cenário no meio da roça, numa ilha, no Pernambuco, no Vale do São Francisco. O toque me trouxe todas as obsessões e compulsões dentro da minha casa, me trazendo pressões sobre esse medo, mas em um lugar em que seria totalmente difícil encontrar uma cobra, que seria debaixo da minha cama. E para você ter noção, as obsessões funcionavam assim. Toda vez que eu ia dormir, eu precisava verificar debaixo da cama, no mínimo 10 vezes, se não tinha uma cobra debaixo da cama. E eu me lembro que eu olhava e podia até contar de 1 até 10, às vezes eu contava, e eu olhava novamente, e ainda tinha que dormir também, toda coberta, com medo de que ali houvesse alguma cobra. E eu ainda muito criança, eu não contava isso pra minha mãe, não contava ao meu pai, eu dormia no quarto sozinha, mas isso até então não mexia tanto comigo, eu achava que era normal, eu não pensava em toque, em transtorno, nem sabia o que era isso. Mas era o toque de verificação, para verificar debaixo da minha cama se não tinha cobra ali, e cobra era o medo. Hoje eu entendo que o toque, ele nos apresenta os nossos medos, aquilo que nós construímos ou adquirimos. Nós, infelizmente, somos ensinados a ter muito medo de várias coisas, porém existem crianças, existem pessoas que crescem sem medo. Esse era um medo comum no meio da sociedade, mas que para mim me tomou algum tempo da minha vida, ali para dormir, ali iniciando esse transtorno. Isso que até então para mim parecia ser normal, mas não era nada normal. O toque, ele pode ser apresentado de várias maneiras: toque de verificação, toque de limpeza, né, contaminação, toque de relacionamento, toque religioso, o toque de violência. Dentre eles, quanto mais eu ia crescendo e as fases e o ambiente da minha vida ia mudando, as fases iam mudando, o toque também ia mudando na minha vida. E para você entender, quando isso aconteceu, eu ainda era nova ali, uns 11 anos de idade, medos comuns, criança, não tinha medo de escuro, mas dormia com a coberta toda acobertada.
tinha medo de ir para velório, já tinha medo de morte. E quando foi passando o tempo, né? Eu fui crescendo, o medo foi mudando, as situações foram mudando. Então, quando eu passei a ter 12 anos, já era um conhecimento a mais que eu tinha, eram medos diferentes que eu tinha e era um toque diferente que eu tinha. Então, quando eu cheguei na adolescência, eu tive o problema do toque de conteúdo sexual, pois eu já estava descobrindo esse mundo. Tive o toque em relação à morte desde sempre, ali desde o início. Mas o interessante é que foi passando a fase da minha vida, eu fui crescendo e o toque foi me acompanhando de várias maneiras. Com você pode acontecer diferente, com seu filho, com a pessoa que você conhece. Mas comigo aconteceu assim. Essa história do toque o toque e a cobra debaixo da cama, ela é real em muitas vidas. Muitas pessoas têm sofrido obsessões, que são esses comandos. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, que senão a cobra vai lhe pegar, senão a sua mãe vai morrer, senão vai acontecer isso com a sua vida, senão você não ama, você não está provando que está amando essa pessoa. E também as compulsões. Faça isso repetidas vezes, faça isso desse jeito, você tem que fazer desse jeito para que venha valer, para que venha dar certo, né? Então, talvez a pessoa que você conheça tenha o toque de verificação como eu tive, mas não se trata de uma cobra. Pode ser que se trate de uma situação, de um medo que você não conhece, mas que você precisa entender do lado dessa pessoa para você conseguir ajudar ela. Para você conseguir ajudar uma pessoa que tem toque, você precisa ouvir ela, tentar identificar o problema para que vocês consigam mudar esse ambiente e enfrentar esse medo com essa pessoa. Eu hoje ainda tenho medo de cobra. Eu ando aqui no mato, eu ando nos lugares e eu tenho medo de cobra. Só que eu consegui identificar que aquilo que eu estava tendo no meu quarto, quando eu ia dormir, não era um medo qualquer. Era um medo com comando, era um medo que se eu não fizesse, se eu não verificasse debaixo da cama, eu me sentia angustiada. E que hoje eu posso ficar tranquila, dormir sem precisar verificar debaixo da cama, porque logicamente não tem condições de ter uma cobra debaixo da minha cama. Então, nós precisamos entender o outro, nós precisamos identificar o outro. Se você é pai, se você é mãe, você precisa identificar os medos do seu filho e evitar construir medo nele. Evite trazer situações ou contar histórias que não são verídicas, que são pessoas que contam para trazer medo, porque se o seu filho tem índice de ter toque, não é legal. Não é legal. O ideal é você o resguardar de muitas obsessões e compulsões. Se você quer aprender mais sobre toque, entender mais sobre toque, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou desse relato, me diz alguma coisa aí que você tem um medo e que isso veio como obsessões e compulsões na sua vida, e eu vou te esperar no próximo vídeo.